Podcast ou videocast? Afinal, qual é melhor? Se você está em dúvida entre os dois formatos, quais as vantagens, desvantagens, os pontos fortes e fracos de cada um, nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher qual dos dois é melhor para você. Bom, originalmente o conceito de podcast está ligado ao áudio, mas isso não quer dizer que as coisas não possam ir mudando e o vídeo vem a desempenhar hoje um papel primordial nesse cenário de expansão do podcast no Brasil. Falando dos números no Brasil, uma pesquisa recente do portal Comunique-se, com mais de 1.000 produtores de podcast, mostra que 61% focam só no áudio, 19% só no vídeo e outros 19% no áudio e no vídeo. Quanto a esses 19% que focam só no vídeo, vocês me desculpem, mas não dá para considerar que essas pessoas sejam podcasters. A gente pode dizer que elas têm um canal no YouTube, que elas têm um canal de entrevistas, um canal de vídeo, um canal de bate-papo, qualquer coisa, mas não dá para dizer que é podcast porque não tem o principal, que é a presença do áudio ali nas plataformas de streaming de áudio, já que, como eu disse, podcast é originalmente áudio. Então a gente vai considerar esses 61% que focam no áudio e esses 19% que focam no áudio e no vídeo. E aí eu deixo a pergunta no ar. Por que é minoria, né? Porque menos de 20% focam no áudio e no vídeo. Vamos entender melhor as vantagens e desvantagens de cada formato e ao final desse vídeo a gente responde a essa pergunta. Vamos começar falando das vantagens do vídeo, né? Com certeza tem muitas vantagens. Uma delas é a quantidade de gente que está no YouTube. Só para você ter uma noção, uma pesquisa Ibope de 2019, uma das primeiras pesquisas que mapeou o consumo de podcasts no Brasil, mostra que 42% dos usuários consumiam podcasts pelo YouTube. Isso é a maioria, o Spotify vem lá em segundo lugar com 32%. Esse cenário deve ter mudado, né? De 2019 para cá já se passaram mais de 4 anos, mas com certeza muita coisa. 2019, 20, 21, 22. Esse cenário deve ter mudado, a gente teve grandes investimentos do Spotify em podcasts, então com certeza ele teve aí uma fatia maior ao longo desses 3 últimos anos, mas eu tenho certeza que muita gente ainda escuta podcast pelo YouTube. Isso mesmo que você ouviu, escuta. Não necessariamente você precisa ter um vídeo para que seu podcast esteja em uma plataforma de vídeo como o YouTube. Mas pro final a gente fala disso. Então a primeira vantagem, né, é esse tanto de gente que está aí no vídeo e esse alto consumo pelo YouTube que já foi demonstrado em pesquisas, né? Pesquisa do Ibope, que é uma pesquisa super confiável. Aí vem a principal vantagem que eu considero que é a vantagem do YouTube, que é ganhar dinheiro, né, gente? Monetização. A partir de 4.000 horas, 1.000 inscritos, você começa a poder monetizar o seu canal e ganhar dinheiro com isso. O Spotify não tem isso. Para você ganhar dinheiro com podcast no Spotify, estou dando exemplo de uma plataforma aqui, que é a plataforma mais usada hoje dessas de streaming de áudio, é muito difícil você ganhar dinheiro, é quase impossível. Eles até lançam uma coisa ou outra, tem um programa ou outro, direto eles anunciam novidades, mas se a gente for olhar para a realidade, no YouTube é o lugar onde você, de fato, consegue ganhar dinheiro. Isso pensando a longo prazo. Mas não interessa, é um lugar onde você consegue ganhar dinheiro. Então, se o seu podcast está lá, se tem muitas visualizações, se você atinge os critérios de monetização do YouTube, naturalmente você vai começar a monetizar e ganhar algum retorno com aquilo. Essa, para mim, é a principal vantagem. E tem outra coisa. Geralmente, esses canais grandes de podcast, eles não colocam só o programa na íntegra. Alguns, inclusive, nem colocam o programa na íntegra. O foco são os chamados cortes. Com certeza, se você está vendo esse vídeo, você sabe do que eu estou falando, que são aquelas partes importantes, aquelas partes polêmicas, aquelas partes mais curtas do podcast, do vídeo, que eles cortam e colocam no YouTube e isso bomba, né? Isso faz muito sucesso, tem muitas visualizações, o que facilita essa questão que eu falei da monetização. Outra vantagem muito interessante é que o conteúdo em vídeo ele pode ser reaproveitado várias vezes. Por exemplo, o Instagram, hoje em dia, o grande foco é o Reels, né? Se você posta Reels, ele naturalmente vai entregar para mais pessoas, já que esse é o foco dele. E se você pega um podcast gravado em vídeo, você pode cortar aquilo em partes quase que infinitas, né? Corta ali um trechinho polêmico de 15 segundos, outro de 30. Você transforma isso em vários conteúdos, não só em Reels, mas em conteúdos, o próprio vídeo, no Instagram, Stories.
a quantidade de replicação disso, né, o que você vai reaproveitar desse conteúdo é gigantesca. Então, as possibilidades são grandes e você evita um retrabalho, né? Você pega aquilo e transforma em outras coisas que podem te dar outro tipo de retorno. Ainda falando desse tratamento do YouTube aos produtores, a gente pode dizer que ele é amigo, né, dos produtores de certa forma. Ele acaba ajudando você a alcançar mais pessoas. Se ele vê que você está postando ali certinho, toda semana, tem uma periodicidade, se você preenche certinho as tags e tudo mais. Eu não sou nenhum especialista em YouTube, mas isso é um fato. O YouTube acaba entregando o seu conteúdo para mais pessoas se ele vê que tem pessoas interessadas e sua audiência vai crescendo naturalmente conforme você vai produzindo conteúdo com uma periodicidade, com uma frequência certa. Nas plataformas de áudio, de streaming, isso é muito mais difícil. Geralmente, quem aparece lá nos top, né, nos trends lá, são os podcasts que têm muitos ouvintes, são muitos que são feitos por empresas grandes. Então é difícil você ver um podcast pequeno, feito por uma pessoa pequena, aparecer lá na home, lá na página inicial dos aplicativos de streaming de áudio. Isso também acaba prejudicando e desanimando os produtores, né? Outra vantagem do YouTube é a seguinte: as pessoas, elas são curiosas, né? Vamos combinar. Então, se a pessoa for realmente sua fã e ela realmente acompanhar seu conteúdo, quiser saber ali os bastidores, tiver curiosidade para assistir aquele momento daquela conversa, das reações e tudo mais, ela vai querer sanar a curiosidade dela com o vídeo. Então, o vídeo, ele mata essa curiosidade muito mais do que o áudio, né? O vídeo é mais completo, até porque ele usa dois sentidos. Você tem a visão, você tem a audição. Mas aí a gente começa já a entrar nas desvantagens do vídeo, que o podcast em si, o áudio, né? Quando a gente fala só de áudio, ele não te demanda uma atenção exclusiva, porque ele está usando só a sua audição. Então, dá para ouvir podcast na academia, dá para ouvir podcast dirigindo, dá para ouvir podcast lavando a louça, dando faxina. Ele não exige que você esteja ali olhando para ele. E o vídeo não. Então, você perde um pouco dessa praticidade do podcast, né? Uma das grandes vantagens que é o consumo enquanto você faz outras atividades, né? Vantagem essa justamente por conta dessa rotina corrida que a gente tem. Ninguém quer mais parar para ver alguma coisa. Geralmente, a gente consome conteúdo fazendo outras coisas, né? Você pode até estar com o celular ali na mão, mas você está consumindo conteúdo super rápido. E no caso do podcast, é só colocar o fone de ouvido e você consegue fazer isso fazendo várias outras atividades. Então, o vídeo tira isso, né? O vídeo exige mais da gente, ainda que não exija uma atenção plena, dá pra, sei lá, lavar vasilha. Às vezes eu vou lavar vasilha e coloco, tô olhando pra cozinha. Às vezes eu vou lavar vasilha e coloco ali um vídeo rodando, mas eu não fico prestando atenção nos mínimos detalhes, porque eu tenho que olhar pra vasilha que eu tô lavando, né? Então, é mais ou menos isso. No caso do podcast, não. Eu tô ouvindo ali super concentrada e, ao mesmo tempo, fazendo uma atividade que não me demanda tanta atenção intelectual, né? Que é lavar louça, enfim, tem outras coisas também que a gente pode considerar. Um outro ponto negativo é que nem todos os formatos a gente consegue adaptar para o vídeo. Por exemplo, um podcast narrativo, é impossível você fazer um vídeo disso, a não ser que você queira criar um documentário de vídeo mesmo, desses filmes que a gente vê aí que tem investimento e tudo mais. Então é muito difícil você focar nos dois. Geralmente, os formatos que a gente mais vê são entrevista, mesa redonda, debate, né? Que geralmente tem uma mesa ali, as pessoas estão em volta, estão conversando, ou até um monólogo mesmo, né? Que é uma pessoa falando sozinha, depois disponibiliza aquilo em formato de áudio, deixa também em vídeo. Mas é um pouco mais raro e mais difícil também de fazer sucesso, né? A não ser que você seja um guru ou que você tenha uma comunidade muito forte que realmente te acompanhe. O formato que a gente mais vê aí que tá bombando é esse de pessoas falando ao redor de uma mesa. Opa! O formato que a gente mais vê por aí, que tem feito sucesso, é esse de pessoas falando em uma mesa com microfones. Geralmente tem uma tela ao fundo ali com a logo do podcast. O que acontece? Isso acaba limitando o formato do seu programa. Se você quer fazer um outro formato um pouco mais diferente, um pouco mais dinâmico, vai ser mais complicado você acompanhar isso em vídeo do que se você simplesmente fizer só o áudio. E ainda nessa linha, outra desvantagem do vídeo é a edição. Por quê? Porque você tem que ter a mesma edição para o vídeo e para o áudio. Então, o seu áudio vai geralmente obedecer uma edição de vídeo. Você vai colocar lá uma trilha um pouco mais longa em algum trecho. No vídeo, você vai precisar de alguma coisa para preencher essa trilha, para preencher esse espaço. Você não vai colocar lá uma tela preta. Você não vai deixar as pessoas falando enquanto a trilha está rolando, entende? Então, essa edição também fica limitada porque ela tem que obedecer ao vídeo. E é aquela questão, né, gente? Você vai priorizar o vídeo ao invés do áudio. E aí entra o último desafio, que é o quê? O investimento. Uma das grandes vantagens, né, do podcast
é que você consegue tirar uma coisa do papel sozinho, sozinha, sem investimento, sem gastar dinheiro. Só com seu celular você consegue gravar um puta áudio com qualidade boa e fazer uma edição também, dá para fazer pelo celular. Você consegue ter um bom programa sem muito investimento ou sem investimento nenhum. Agora, quando a gente fala de vídeo, isso é impossível, porque no mínimo você vai ter que alugar um estúdio para fazer suas gravações. Ou então você vai ter que comprar equipamento, ou vai ter que contratar um editor. Enfim, algum investimento você vai ter no vídeo. E geralmente não é tão barato assim. Não é qualquer pessoa que decide de uma hora para outra ter um videocast sem nenhum capital ali e consegue tirar isso do papel. Precisa de um mínimo de investimento. Como eu disse, acho que o jeito mais barato de fazer isso é simplesmente alugando um estúdio. Hoje a gente tem estúdios que já fazem cortes, já separam o áudio para você, já fazem o trabalho quase que todo ali. Então você não vai ter muitos investimentos além disso. Mas você vai ter que pagar esse valor aí do estúdio, então não dá para começar com investimento zero. E aí a gente volta à pesquisa do início, né, de que só 19% fazem videocast, que é vídeo mais áudio, e eu respondo a pergunta, né, por quê? Justamente por isso, porque é difícil, não é fácil, não é uma coisa tão simples quanto fazer só o áudio ou até mesmo só o vídeo, né? Quando você junta as duas coisas, você tem que se preocupar com as duas coisas, e isso acaba demandando mais energia, mais investimento, mais dinheiro, mais tudo. Por isso que é muito importante você pensar estrategicamente no seu objetivo, né? O que é que você quer, quanto você tem à disposição, seja de tempo, de energia, de dinheiro. Essa questão da monetização também é importante, porque o YouTube é um lugar onde você pode pensar nisso a longo prazo, ao contrário das plataformas só de áudio. Então é aquela coisa de estratégia que a gente sempre fala, né? Existe sempre o ideal para você, que é aquilo que vai ao encontro dos seus objetivos e da sua realidade. Antes de terminar esse vídeo, eu só quero lembrar uma coisa. Eu tô falando aqui de videocast, que é a imagem da gravação, a imagem das pessoas falando, mas isso não significa que você não deva colocar o seu podcast no YouTube. E a forma mais fácil, mais comum, mais prática de fazer isso é simplesmente pegando a capa do seu programa, aquela imagem mesmo que você usa nas plataformas de streaming, adaptando ela ao tamanho do YouTube e colocando o áudio. Não precisa necessariamente ter algo dinâmico, entendeu? Só uma imagem com áudio já resolve essa questão, já que muitas pessoas escutam podcast no YouTube, é muito importante que você esteja no YouTube, seja com imagem da gravação ou não. Como a gente falou, tem formatos que não permitem isso. E aí um exemplo que eu dou para vocês está aqui no nosso canal da Reverbera, que é o Criativo Paradoxo. Foi um podcast que a gente fez, ele tem um formato meio documental, meio narrativo, que são as pessoas falando. Nós fizemos a gravação durante a pandemia, então não tivemos um acesso direto a essas pessoas, a gravação foi à distância. Então, para a gente ter um vídeo disso, assim, filmando tudo, seria muito difícil, acho que até impossível. Colocamos a imagem e o áudio. Você também pode fazer isso independente do formato do seu podcast. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você não tem que colocar no YouTube. Então, coloque no YouTube. Na verdade, coloque no máximo de plataformas possíveis, porque cada pessoa está em uma plataforma diferente, cada uma tem sua plataforma preferida. Então, enquanto mais lugares você tiver, maiores são as chances de você alcançar mais gente mesmo, né? De alcançar mais pessoas. Se você gostou desse conteúdo, fique à vontade para se inscrever no canal e também para mandar para aquela pessoa que você acha que pode se interessar. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de pesquisas que eu citei aqui, também do nosso site, do nosso e-book, o manual do podcast e do nosso perfil nas redes sociais para você nos acompanhar por lá. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.